Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos na nossa palestra Ventre e o Feminino. Essa palestra que, a princípio, era uma palestra presencial, e aí, devido esticar, né, essa questão do coronavírus, então eu resolvi fazer ela de modo online. Então, aqui eu vou agora compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Então, ventre e o poder feminino. Então, no período paleolítico, nossa história começa, para falar sobre o ventre e o poder feminino, nossa história vai começar no período paleolítico. No período paleolítico, as sociedades eram matrifocais. O que significa isso? A atenção toda estava em volta à figura feminina, né? Diferente de atualmente, totalmente oposto do atualmente. Além às vezes quando a gente fala assim, matrifocal, e pensa que a mulher está acima do homem, não tem como isso acontecer, porque a estrutura social, a estrutura da sociedade era totalmente diferente da atual, então não dá nem para falar que era o oposto, tá? É diferente. Essa é a palavra. Então, no período paleolítico, as sociedades eram matrifocais. O que isso significa, né? As mulheres detinham conhecimento. Deixa eu tirar aqui minha figura para ler. As mulheres detinham o conhecimento de cura através de ervas e o entendimento de vida e morte através do parto e do sangue menstrual. Então, a gente está falando de um período aí que nós não tínhamos recursos, né? Eles não sabiam, não havia essa evolução, né, de drogas, de remédios, né, drogas no sentido de remédios para cura, então tudo vinha das plantas. E quem tinha esse saber, né, esse conhecimento de plantas, de ervas? As mulheres. E então cabia a elas exercer ali como uma curadora, uma pessoa que cura, né, que exerce cura, e são elas que realizam os partos, elas que entendem a questão de vida e morte, porque nós, desde sempre, nós mulheres desde sempre, vemos a vida e a morte através do nosso ciclo menstrual. Então, existem, inclusive, estudiosas que acreditam que uma possibilidade da origem da dança do ventre está relacionada aos rituais nos quais as mulheres faziam, né, durante o parto, onde elas se reuniam, apenas as mulheres se reuniam, né, em círculo e faziam movimentos de ondulação de ventre para facilitar o parto. E também, ao mesmo tempo, era uma forma de celebração e de honra aos deuses. Veja bem, isso é uma possível origem. Nós não temos provas concretas a respeito disso, mas existem livros publicados sobre isso, não foi só um, foram vários livros que eu li. Então, existe essa possibilidade, sim. Então, a mulher antes era vista como um ser divino. Antes quando? Nesse período paleolítico. Ela era vista como um ser divino porque não se sabia como é que acontecia a vida, né? Como é que a mulher engravida? Do nada, o homem, de repente, repara, tá com uma barriga. Tá grávida. Teve filho, de onde saiu aquela criança? Então, veja bem, o homem, ele não tinha sequer a noção de que ele participava desse processo. E aí, a partir do momento que ele descobre ou conhece a participação dele nesse processo de ato sexual, que ele também faz parte da questão da mulher, ele influencia, né, a questão da mulher ficar grávida ou não, através do ato sexual. Então, ele começa a ter uma visão diferente.
Então, a partir do momento que o homem descobre que ele participa do processo de criação de uma nova vida, a coisa muda. E aí muda de uma forma assim, rápida? Não. Um processo gradual, um processo que leva anos, mas a gente vê se desenrolar desse processo hoje. O que está acontecendo hoje? Hoje é reflexo do passado, tá? E aí vem a questão da medicina versus enfermagem. O que eu quero dizer com medicina versus enfermagem? Se antes a gente não tinha medicina tradicional, a gente tinha a medicina natural através das ervas, quando, como eu falei, depois de muitos anos, quando o homem descobre que ele participa do seu processo, quando aí o homem funda a medicina, depois de muitos anos, é óbvio aí, bota séculos nisso, funda a medicina, então cabe agora um poder diferente. Se antes a mulher detinha o poder do conhecimento de ervas e tal, agora a mulher cai e fica na enfermagem. Então, o homem funda a medicina, ele fica com esse status de médico, e a mulher, por muitos anos, não pode praticar a medicina, no máximo que ela chegue à enfermagem. Então, é aí que eu queria chegar, tá? A questão da medicina versus enfermagem. Sem esquecer de que todos os nossos medicamentos partem de plantas, partem de ervas, tá? Então, é a partir de estudos de ervas que eles fazem atualmente, né? Fazem o composto lá químico, que pode ser de ervas ou depois criados em laboratório, mas partiu de estudos de ervas, então partiu da mulher. E aí, a mulher foi a primeira também a descobrir a agricultura. Sim, porque cabia nesse período paleolítico, o que acontecia? Qual era a divisão ali? A mulher, ela ficava com a criança e ela ficava com outras mulheres, elas dividiam aquele espaço, e elas tinham que, às vezes, se deslocar durante um pedaço, né, de espaço, então elas tinham que usar muito o visual, gravar onde estava cada árvore para saber voltar para casa. E nisso ela também consegue descobrir a agricultura de que jeito? Ué, uma árvore não estava aqui, de repente estava. Ela começa a observar, plantei uma sementinha, uma semente caiu ali. Olha, que interessante, depois de uns dias. Então, a mulher foi a primeira a descobrir a agricultura, nesse termo, né, de plantar e colher. Agora, depois foram os homens que, entre aspas, descobriram a agricultura. De que jeito? A agricultura, a grande massa, né, de grandes plantios de terra, e aí cabe ao homem, nesse caso. E é ele que foi, depois de anos, influenciar nesse processo. Então, plantar e reconhecer os ciclos da natureza também sempre coube a nós, mulheres. Pois dentro desse macrocosmo, que é o planeta Terra que nós vivemos, né, nós temos um microcosmos, que é o nosso próprio corpo, é o nosso ciclo menstrual. Então, a cada 28 dias, o nosso corpo muda, a gente menstrua. E a cada 28 dias, a lua muda. Então, a gente já começa a associar, nossa, isso não é uma coisa de hoje, tá? Hoje é claro que as mulheres falam para ver a lua como tá junto com o seu corpo, mas isso é um resgate lá do passado, porque a mulher já tinha esse conhecimento a isso. Essa coisa não é nada nova, tá? Quando o sagrado feminino fala para você observar teu corpo junto com a lua, isso não é nada novo, isso é lá da pré-história. A mulher já fazia isso, ela observava seus ciclos. Ué, tô sangrando, a lua tá cheia, que interessante. E ela vai fazendo essas relações. Então, dentro desse macrocosmo, que é o planeta Terra, nós temos o nosso microcosmo, que é o nosso corpo, que é o nosso sangue menstrual, o nosso ciclo menstrual, e a gente vai observando que a cada 28 dias o nosso corpo muda, a lua muda. Então, a cada 28 dias a lua muda, o meu corpo muda, ela fica minguante e depois cresce, e ela fica na fase folicular, depois cheia, e nós estamos na fase ovulatória. Então, a gente percebe isso.
O ventre é composto pelos sistemas reprodutor, urinário e digestivo. Aí, trazendo agora para o nosso conhecimento científico, né? O que que é o ventre? O ventre é composto pelos sistemas reprodutor, urinário e digestivo. Para muitos, o ventre é o cálice, é o órgão criador onde se armazenam memórias. Então, o ventre, para muitas mulheres, ele é além de um corpo, de um órgão físico. Ele está relacionado a um órgão que ele vai armazenar memórias emocionais. Memórias lá da minha avó, porque inclusive tem algumas mulheres que falam que antes de nós nascermos, nós já estávamos no corpo da nossa avó, não da nossa mãe, da nossa avó. Então, você vê, é um caminho aí, né? Porque a nossa avó tinha um ovário e teve um útero, então nos ovários ali a gente já estava ali antes de nascer, né? E é muito interessante isso. E aí a gente pensa assim, com relação à dança, né? O que imagem mental surge quando falamos de dança? É interessante a gente perceber aqui que quando a gente fala de dança do ventre, né? De dança em geral, eu botei essa foto justamente para provocar. Porque quando a gente fala de dança, em geral as pessoas associam balé, né? Como se fosse a única dança do mundo. E geralmente, quando fala balé, as pessoas não imaginam essa figura aí, uma mulher gorda, né? Com uma abertura incrível, né? Claro que isso é uma pintura, mas isso existe. E as pessoas geralmente associam o balé à questão da magreza, à questão do certo biotipo, de certo enquadramento. E eu associo, e aí eu quis fazer essa provocação, né, com relação à dança do ventre. O que você imagina quando pensa em dança do ventre? Eu duvido que tenha alguém aqui que a primeira imagem mental venha uma mulher negra. Eu duvido que a primeira imagem mental que chegue na sua mente quando fala dança do ventre é uma mulher gorda, de cabelos curtos, ou uma mulher velha. Isso eu faço para provocar mesmo. Por quê? Porque tudo isso é uma construção. Né? Essa imagem mental, quando a gente associa a dança do ventre, é a sensualidade, é uma mulher morena, de cabelos longos, é uma mulher jovem. E aí eu quero provocar para justamente falar para você que isso tudo é uma construção social, uma construção do patriarcado, uma resposta ao patriarcado. Tá entendendo? Então não existe corpo perfeito para fazer dança do ventre, não existe forma ideal para você fazer dança do ventre, você não precisa ter cabelo longo para fazer dança do ventre, você não precisa ser magra, você não precisa ser jovem, você não precisa ser branca, você não precisa ter cabelo liso, tá? Vamos desconstruir, porque existe aí uma grande diferença entre viver de dança e praticar dança. Muitas mulheres, para viver de dança, assim como para viver de qualquer outra área que estamos falando de estética, ela precisa ter uma estética para vender, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, uma cabeleireira. Uma cabeleireira, ela nunca vai chegar no salão com o cabelo despenteado, porque senão ela não vai atender o cliente, correto? Isso estou falando assim de forma bem povão para todo mundo conseguir entender. Ela não vai conseguir atender o cliente dentro de um salão com o cabelo despenteado. Por quê? Porque ela está vendendo uma imagem. Qual é a imagem? Você está dentro de um salão, você vai para o salão para fazer seu cabelo. Então, pô, o que se espera, no mínimo, é que ela esteja com o cabelo arrumado. Agora vamos para isso vivendo de beleza. Aí agora vamos partir para a dança, vamos colocar essa mesma questão na dança. Viver de dança, tá? De forma entretenimento, de forma de palco, ninguém vai querer ver no teatro municipal uma gorda. Ninguém vai ver. Sempre vai ter aquele quadrado, aquele formato, né, de mulheres baixas, brancas e magras. É claro que isso está mudando e a gente torce para que isso mude e fica muito feliz, eu pelo menos fico muito feliz que isso esteja mudando. Mas veja bem, isso é um longo processo que parte também de nós.
A gente precisa entender e clarear todas essas coisas, né? Então, faz parte do patriarcado. Então, da mesma forma, a dança. Dança para você viver de dança como entretenimento, sim! Para você ser mais fácil, mais, aceitar mais facilmente, vamos dizer assim, no mundo de entretenimento, de show business, de não sei o que, sim, você precisa, mas entre nós, quem vive de arte? É difícil pra caraca, né? Então, vamos cair na real. Você está fazendo dança do ventre, faz dança do ventre, faz aula para quê? O bem-estar, né? Acho que uma grande maioria faz pelo bem-estar, porque acha bonito, porque quer, de alguma forma, se tornar mais feminina e mais atraente. A gente vai chegar nessas palavras, né? Sensualidade e tal, a gente vai chegar nisso. Mas, de uma forma geral, se você, mesmo que você queira atingir tudo isso tudo são ideais, e é bom a gente refletir para quê, por quê, para quem, né? Você não precisa ter nenhum tipo de padrão nem de estereótipo. Então, a gente mata aí essa conversa. E aí, a dança, ela pode curar, né? A gente cura a partir do momento que a gente entende e reconhece e aceita as nossas dores. Ela pode curar, a dança pode curar de que jeito? Reconhecendo o nosso corpo como um sagrado. Como assim, Lorena? Olha, o corpo, ele não é só um corpo físico. A gente tem o nosso corpo emocional. O nosso corpo habita muitas informações e o nosso corpo, ele vivencia emoções. Então, ele é sagrado por isso, né? Ela se torna uma aliada no processo de autoconhecimento, nesse sentido. No sentido de validar a nossa dor, de reconhecer a nossa dor, de entender por que aquilo está acontecendo com a gente, sabe? Então, é um trabalho também de cura, porque quando é claro que a dança, ela não, a dança do ventre, agora falando da dança do ventre, tá? Ela não é uma dança como o balé que é ensinada, que nos foi ensinada, que é ensinada ainda hoje através de escolas. Então, por exemplo, em qualquer lugar do mundo que você fale que está no primeiro ano de dança de balé, você vai aprender aquilo. Não importa se você está na Itália, no Japão ou no Brasil. Agora, é diferente da dança do ventre, porque a dança do ventre, ela não é escolarizada, vamos dizer assim, ela não é estruturada dessa forma. Ela vai depender muito do professor, ela vai depender muito do que você quer com a dança, ela vai depender muito da escola, do local que você está, e vai depender também da forma de dançar e qual país você está. Mesmo se falando de Brasil e Argentina, tá? Que somos próximos aqui, América do Sul, mas mesmo falando de Brasil e Argentina, a dança é diferente. E só para ilustrar, né? Se a dança é diferente aqui entre Brasil e Argentina, imagina Brasil e Egito, né? Que é onde algumas outras escolas, algumas outras pesquisadoras afirmam ter nascido no Egito. Então, imagina, né? Então, a dança, ela pode ser vista apenas como parte prática, mas ela também pode ser vista dependendo da professora, dependendo de onde você está estudando a dança, pode ser vista como forma de cura apenas. E dependendo da professora, do lugar e tal, você pode ter os dois, pode ter os dois. E aí então, Lorena, como é que a gente aprende a dança do ventre dentro desse aspecto de unicidade, saúde e autoconhecimento? Comigo, com Lorena Jordão, como é que você aprende dança do ventre dentro desse olhar holístico, desse olhar composto dessa unicidade de saúde e autoconhecimento, onde vê o corpo não apenas como a dança do ventre, não apenas como atividade motora, como dança mesmo, mas como saúde integral, saúde mental, saúde emocional e autoconhecimento. Eu, Lorena, né? Como é que eu faço isso? Eu ensino técnica, sem técnica não existe a dança, no meu ponto de vista. Sem a técnica a gente se perde e acaba inventando outras modas e indo para outros caminhos. Então, técnica de dança do ventre existirá comigo sempre. Então, existe a técnica, existe a música e existe a forma com que você vai colocar, a sua pitada. Então, a gente, a partir daí, percebe o seguinte: ninguém nunca vai dançar igual a ninguém. Você nunca vai dançar igual a mim.
Você nunca vai dançar igual a mim. Não se assuste, isso não é ruim. Vou te contar outro segredo, você nunca vai dançar igual a ninguém. Sabe por quê? Porque nós temos uma coisa chamada unicidade. Nós somos únicos, né? Para quem para quem acredita em Deus, sabe que não existe cópias. Deus não fez cópias. Para quem acredita em Deus, sabe que mesmo os irmãos gêmeos, né, que são iguais, né, fisicamente, eles não serão iguais no jeito, no gênero, em tudo, né? Então é isso. Ninguém nunca vai dançar igual a ninguém. Então, é o que as pessoas não ensinam na dança do ventre é que aquele seu jeitinho, aquela forma de você mexer o cabelo, aquela forma de olhar, sabe? Aquele seu jeito de caminhar, de falar com o outro, de se expressar, ela aparece na dança do ventre. Então, a gente precisa o quê? Para começar a alinhar tudo isso, a se conhecer, né? Esse é o processo de autoconhecimento. O que será? Como é que será que eu caminho? Como é que será que eu faço? Como é que será que eu me comunico com o outro? Será que eu uso muito gestual ou será que eu sou mais séria, sou mais travada? Será que eu uso meus olhos ou será que eu falo sem expressão? Enfim, não existe certo ou errado, existe quem é você, não existe melhor ou pior, existe quem é você, né? E o que você quer. Você pode mudar isso? Pode. Se você quiser, você pode melhorar isso. E de que forma? Se alimentando de vídeos positivos, se alimentando de leituras e de música e de arte no geral e observando e tentando incorporar aquilo em você. Ou seja, são coisas que estão muito além da dança do ventre, né? E é assim que eu trabalho. Então, de que forma que eu, Lorena, coloco todas essas questões de unicidade, de saúde e autoconhecimento? É isso. Eu jamais vou deixar a técnica da dança do ventre de lado, até porque quando nós falamos de técnica de dança, é a técnica que nos difere do balé clássico, é a técnica que nos difere de uma arte de dança contemporânea, de uma dança de salão. É a técnica. E qual é a técnica da dança do ventre? Bom, existe nessa história aí de anos da dança do ventre que passou por muitas modificações e vai continuar modificando, como qualquer arte, né? Conforme o tempo passa, as artes vão se mesclando, vão se transformando. Mas existem coisas que não se podem mudar, porque se a gente muda, não existe mais o fundamento, não existe mais o que te garante ser a dança do ventre. O que é então, Lorena? Fala logo. É o ventre. Tá tudo aqui, ó, todos os movimentos do ventre, todos os movimentos de quadril. Se tirar isso, vira qualquer outra coisa, mas não a dança do ventre. Pode vir a balé clássico, porque nós tivemos influência em períodos da nossa história da dança do ventre, influências do balé clássico e do jazz. Né? E estamos tendo influências o tempo inteiro. Isso não vai parar e que bom que não, porque isso nos torna uma dança híbrida, uma dança mais, de repente, até mais aceita pelo público, né? Menos distante do público, porque de onde vem, que é do outro lado do planeta, né? Do Oriente, e nós estamos no Ocidente. Então, essa distância aí, de repente, para as pessoas em geral, causa também um distanciamento de entender o que é a dança do ventre. Então, quando a gente coloca, às vezes, elementos mais próximos da nossa cultura, fica mais fácil as pessoas se reconhecerem e falarem que legal, gostei disso, entende? Mas tem coisas que não podem ser mudadas, né? Podem ser influenciadas, mas a base ela não pode ser mudada, que são os movimentos de quadril e de ventre. Então, o que eu quero dizer com isso é que vocês podem pegar vídeos de dança do ventre, quem quer estudar e caçar, vai ter aí um monte de coisas para vocês estudarem e caçarem. Uma das coisas é estilos de dança do ventre. Existem vários estilos de dança do ventre. Estilo norte-americano, estilo turco, estilo libanês, estilo brasileiro, estilo argentino
e por aí vai. E vocês vão perceber que algumas vão estar com o braço esticadão, igual balé clássico. E não vou mexer nem as mãos. Já outras você vai ver o braço mais aqui, fazendo mais movimentos assim, mais movimentos assim. E aí, deixou de ser dança do ventre por isso? Porque um ficou com o braço esticadão e o outro ficou com as mãos e os braços. Não, é dança do ventre também. Só que a gente está falando de uma estética, né? De um elemento que para uns vai ser mais bonito, para outros não. E aí você vai questão de identificação no que você quer para si, no que fica bom em você, né? E o que não pode faltar ali é o quadril. Todas elas têm que mexer o quadril em algum momento. Todas elas têm que mexer o ventre, a barriga, o quadril, tá? Então, isso não muda. Isso não muda. E aí nós temos diversos benefícios da dança do ventre. Aumento da força da musculatura da região pélvica, ela é de dentro para fora. Então, aqui eu botei a imagem, que para muitas vai ser como uma professora de dança do ventre bota uma imagem dessa. Não se assustem, tá? Esse é o seu corpo, bem-vindo ao seu corpo. O nosso corpo, como na dança do ventre a gente mexe, como eu falei, o nosso foco principal é o ventre, então eu quis colocar mesmo a região pélvica, que envolve todos esses músculos ali, ó, o períneo, o cóccix, né? Todos esses músculos têm vários nomes ali, tá? E é de dentro para fora. A dança, ela ocorre de dentro para fora. Por isso que ela beneficia o aumento da força da musculatura da região pélvica. Não é igual a uma contração de períneo que você faz com uma terapeuta sexual. Não. É diferente porque, além de ser de dentro para fora, você também precisa fazer o movimento ser visível. Quando a gente fala de força da musculatura da região pélvica, você pode apertar a sua região, a sua musculatura da vulva e ninguém vai ver. Só que eu quero fazer esses movimentos junto com o meu movimento visível da minha pelve. E aí sim eu aumento a força da minha região, da minha musculatura, fazendo com que, primeiro, melhore meu prazer sexual, sim, fazendo com que a minha região fique mais irrigada, né? Ou seja, o sangue ele passa mais por ali, trazendo vários benefícios, né? O xixi não vai ficar vazando, não vai ter problema disso, não vai ter problema com o xixi vazando, não. Você vai conseguir segurar mais o xixi, vai ter como conseguir controlar a tua força para menos ou para mais. E isso tem vários benefícios, não para o outro, para si, tá? Melhora a respiração, levando mais oxigênio para dentro do teu corpo. Sim, quando a gente faz um movimento prolongado com alguma parte do corpo, que pode ser braço, pode ser quadril, né? Pode ser tronco. Quando a gente faz movimentos prolongados, a gente não prende a respiração, a gente puxa o ar, estica o movimento junto com o ar, né? E o resultado disso é que melhora tudo, melhora inclusive o funcionamento da sua mente, porque quando a gente respira melhor, a gente oxigena melhor o cérebro e acalma o nosso corpo e acalma a nossa mente. Então, movimentos mais lentos vão pedir respirações também mais lentas, e aí o nosso corpo vai acalmando, nossa mente vai acalmando, a gente vai fazendo respirações, inclusive para movimentos específicos de dança do ventre, como ondulações de barriga, né? Ondulações de quadril, ondulações de ventre. A gente, para fazer a ondulação do ventre, a gente precisa ter uma boa respiração. Então, puxar o ar, contrair o abdômen, soltar o ar, relaxar o abdômen. Só isso já vai ter um controle muscular e um controle
né, de respiratório, um controle respiratório muito grande. Isso vai acalmando a tua mente e vai fazendo com que você consiga desenhar a onda. Primeiro só contraindo o abdômen, puxando o ar. Soltando o ar e relaxando o abdômen, para depois fazer o desenho. Então, isso é quase um exercício de meditação também, né? Por isso que quando eu falo que a dança também tem essa questão do o poder da cura, o poder da, da meditação, eu tenho inclusive um vídeo no YouTube que fala sobre isso. Exatamente, eu falo por conta dessa questão da respiração. Você já viu que o neném, ele, é, ele sai do nosso ventre, né? Ele nasce sabendo respirar. Aquela respiração do neném, que é puxa o ar, solta o ar, tudo pelo nariz, nada usando a boca, mas o ventre, né, a barriguinha dele sobe, desce, é isso aí. E a gente, com o tempo, vai desaprendendo por inúmeros motivos. A roupa é um, né? A gente usa sutiã, prende o nosso corpo, a gente usa salto, isso prejudica a nossa coluna e, claro, prejudica a nossa respiração também. E aí, mais benefícios da dança do ventre? Coordenação motora. Sim, coordenação motora. Esquerda, direita, giro, eixo, conseguir andar em linha reta, né? Saber o que é uma diagonal. Muitas vezes as mulheres não sabem nem a questão de diagonal, né? De diagonal, lateralidade. Por quê? Porque isso não nos foi ensinado, né? Não nos foi ensinado. E a gente faz isso não só com a nossa periférica, ou seja, não só com movimentos grandes, indo com o corpo todo para a esquerda, o corpo todo para a direita, não. A gente faz com o quadril. Lembra que o nosso foco é quadril, o nosso foco é ventre. Imagina você torcer o seu ventre para a esquerda, para a direita, para a diagonal, para frente, para trás, para cima, para baixo, tá? Autoestima. Autoestima, gente, autoestima é muito interessante porque às vezes a gente tem que fazer um trajeto oposto para conseguir autoestima. Por exemplo, às vezes a mulher está se sentindo feia e ela não se arruma. Aí ela começa a se arrumar, se maquiar e tal, e aí ela começa a se sentir bonita. Depois de um tempo, ela não vai precisar daquela maquiagem toda para se sentir bonita. Mesmo ela sem maquiagem, ela vai falar, vai se olhar no espelho e falar assim, sou linda. Então, nesse sentido de que às vezes a gente tem que ir contra, quer dizer, tem que ir junto com a maré, né? Porque as pessoas falam que beleza é você ter um cabelo liso. Beleza é você ter um peito duro. As pessoas, patriarcado, comércio, diz que beleza é você ter um cílio desse tamanho. Falam que beleza é ter, não sei, a boca grossa, assim, os lábios grossos. Então, às vezes a gente precisa ir nesse caminho, né, onde todo mundo está falando que é, para depois você parar e falar assim, Cacilda, não preciso nada disso. Isso tudo é complemento, pode ser ou pode não ser. Não é necessário para ter autoestima e para se sentir bonita. Mas às vezes é interessante ir por esse caminho, para que a gente possa depois lá na frente bater o olho e falar, caraca, né? Questão de escolhas. Autoconhecimento em níveis cada vez mais profundos. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, nessa palestra, que está sendo uma conversa também, eu acredito que está gerando em você um autoconhecimento, e quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente debate em assuntos do feminino, em assuntos da nossa vida cotidiana, daquilo que a gente passa, do que a gente vivencia, do que a gente... Não é só falar, e buscar respostas para o que a gente pode fazer diferente. É aí que a gente vai gerando autonomia e autoconhecimento em níveis cada vez mais profundos. Não é só falar por falar. Uma mulher fala muito, né? A mulher fala muito. Não é questão de falar, é questão de ter respostas, de achar respostas. E as respostas têm que vir aqui de dentro. As respostas não vêm de fora, as respostas se constroem a partir de tudo que a gente ouve de fora, de todas as influências, do que você lê, do que você vê, do que você ouve, do que você conversou com a tua amiga.
mas as respostas nascem de dentro. Mas tem as interferências, tá? Melhora a postura. Sim, melhora a postura por quê? Porque, como eu falei, a dança do ventre ela é híbrida. Ela teve influência do balé, ela teve influência do jazz, ela tem influências, inclusive, hoje disso tudo e muito mais. Então, quando a gente fala melhora a postura, porque tem momento que você vai ter que, ó, peito para cima, braços em postura bala, de braços em L, ó, olhar para frente, levanta esse queixo. Então, melhora a postura sim, porque o nosso foco aqui, apesar de ser o ventre, lembra a periférica, né, os braços e tal, eles são importantes e ajuda a nossa postura totalmente. Aí você encaixa a coluna, você faz uma rotação de ombro, encaixa o ombro, já nisso, ó, teu peito levanta, tua postura muda, aumenta a autoconfiança, porque a forma que a gente anda, a forma que a gente tem a nossa postura aumenta a nossa autoconfiança. A autoconfiança está lá no penúltimo ponto, mas melhora. Desenvolve a sensualidade. Aqui a sensualidade não é no sentido de sexualidade. Sexualidade, todos nós temos a nossa sexualidade. Todo ser humano é um ser sexual. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas eu não estou falando de sexualidade, estou falando de sensualidade, sensual, sentir, sensação. Desenvolve a sensualidade, porque trabalha os 5 sentidos. O que eu ouço, o que eu vejo, o que eu provo, o que eu cheiro, o que eu toco. Então, eu trabalho os 5 sentidos, por isso que desenvolve a sua sensualidade. Tá? Trabalha a memória. Claro, lembrado daquele movimento da última aula que a doutora Lorena explicou, que você tem que levantar o quadril assim, depois joga para o lado, depois desce, faz uma voltinha, que qual o nome mesmo desse movimento? 8 para baixo, tá. Então, trabalha a memória. Isso é, né, eu dei um exemplo de um trechinho só de como é um feito movimento. Ela tem que lembrar disso. E a longo prazo, você vai lembrar de coreografias. A longo prazo, você vai lembrar da sua coreografia. A longo prazo, você vai lembrar auditivamente daquela música. Aquela música toca meu coração, toca minha emoção. Olha como é que as coisas vão se... Desculpa, gente, esse barulho horroroso lá de fora. Estou no centro da cidade, então, barulho. Então, olha só como é que as coisas se convergem, né? Ajuda... Peraí, deixa eu passar o carro. Criatividade. Criatividade por quê? Porque eu ensino, como eu falei, a técnica do movimento. Agora, tem um momento da minha aula que você vai juntar o movimento tal com o movimento tal com o movimento tal. De que jeito? Do seu jeito. Então, você vai criando as suas sequências, você vai criando a sua dança. Existe um momento que, sim, eu vou estar ali, ó, tem que ser assim, claro. Tem que ser do meu jeito. Sim, tem um momento que tem que ser assim, do meu jeito. Porque senão você vai fugir e pode se machucar, você pode fazer o movimento errado, mas existe um momento que eu vou falar, cara, é tua criatividade. Aí é que as alunas ficam loucas, né? Mas eu não sei, professora. Sabe sim, você sabe fazer. Como é que você vai juntar? Use a sua criatividade, você já aprendeu os movimentos, você já sabe. Deixa fluir a criatividade. Às vezes a gente fica dando muitas fórmulas prontas, né? Fórmulas prontas seria o quê? Muitas sequências, muita coreografia, acaba tolhindo a criatividade da pessoa. Então, às vezes, é melhor a partir do básico, ensinar o essencial, ensinar a música, a ouvir a música, interpretar a música, e depois a criatividade é com ela. Porque sai obras de arte, gente. Sai obra de arte. Alívio de cólicas menstruais. Você sabia disso? Alívio de cólicas menstruais, porque à medida que você faz movimentos com o seu ventre, você está todo mês ali, ó, fazendo aquele movimento interno, movendo o seu ventre. O que é a cólica menstrual? Não é a grosso modo, não é quando a parede do seu útero se descasca, né? Porque o útero ele se prepara para ser fertilizado.
Então, ele se enche de sangue, ele faz aquela casinha toda. Quando ele não recebe o óvulo, né, que seria o que é fecundação, né, o óvulo junto com o espermatozoide, ele não foi fecundado, então o que, que acontece com o seu útero? Ele começa a descascar. Então toda aquela casinha ela vai se desmontando e vai se transformando em sangue menstrual. Então, à medida que você está ali praticando todos os dias, com uma certa frequência, tudo bem, Lorena, todo dia eu não consigo. Ok, vamos lá. Durante 6 meses, você praticou uma vez a 2 vezes por semana a dança do ventre. Vai estar aí 3 vezes por semana, 2 vezes por semana a dança do ventre, durante 6 meses. O teu corpo já está habituado que nesse movimento você ajuda a fazer esse movimento de contração muscular de dentro para fora. Então, você não vai sentir tanta dor, porque justamente a dor acontece quando o útero está ali, ó, fazendo aquele movimento e vai saindo o seu sangue, vai se desfazendo, né, em forma de sangue menstrual. Então, ele precisa desse movimento interno para que se desfaça. Agora, quando você já está fazendo isso, naturalmente, ele não vai... o corpo é muito sábio, ele não vai te causar dor, ele, pelo contrário, ele vai te auxiliar, vai diminuir a tua cólica. Eu espero que tenha conseguido explicar para você. Qualquer coisa pode me perguntar aqui, qualquer uma desses benefícios, ou qualquer questão de história, pode me perguntar depois, tá? Ajuda no combate à fibromialgia. Isso daqui é um tema até, para mim, como professora de dança, até muito novo. Existem uns estudos aí, práticos também, de que ajuda no combate à fibromialgia. Tem gente que não sabe o que é. Eu não vou me estender no assunto, mas são dores horríveis do corpo inteiro e muitas vezes não tem ordem, não tem causa, explicação, né? Não tem explicação. Simplesmente aparece fibromialgia em pessoas jovens, por exemplo. Jovens que eu digo 30, 40, às vezes até menos. Então, da onde vem isso? Por que vem isso? Muitas vezes alguns vão dizer que é por ordem emocional, traumas e tudo mais. Mas aí vem esse estudo... esse barulho? Esse estudo falando sobre a melhora, o combate da fibromialgia. Você praticando dança do ventre, você sente menos dores físicas. Autoconfiança, sem dúvida. Sem dúvida, desde de como você encara a aula, né, como aluna, a tua autoconfiança como aluna. E aí você leva isso para a tua vida. Lembra que existem algumas coisas que não são ensinadas dentro de sala de aula, né? Lembra aquilo que eu falei do forma de que você olha para o lado, a forma que você mexe o cabelo, a forma que você anda, a forma que você se comunica, tudo isso não é ensinado dentro de sala de aula de dança do ventre, mas isso tudo pode ser aprendido, e a autoconfiança tem a ver com isso, com a tua postura diante do mundo, a forma que você se comunica, a forma que você encara as dificuldades, a forma que você encara a tua vida tem a ver com autoconfiança, né? E ela é trabalhada na dança do ventre de uma forma, um campo muito sutil, que é dentro de sala, né? É quando a professora fala assim, olha, hoje a gente vai tocar essa música, eu quero ver cada uma dançando. Tem a ver com autoconfiança. Porque a professora ela não quer ver perfeição, ela só quer ver você dançando. E aí, se você não tem autoconfiança, você vai falar assim, mas eu não sei. Ai, mas vai sair errado. Eu não vou nem tentar, porque se eu tentar, vocês vão rir de mim. Entende? Então, são diante essas posturas que têm que ser trabalhadas, isso tudo é trabalhado dentro de sala, você vai tirando essas falas e vai tendo mais autoconfiança. Não, eu vou fazer. Não importa se não vai ficar perfeito. Não importa, porque eu estou confiando em mim, na minha capacidade de me mover. Né? E autoaceitação também tem a ver com autoconfiança. Autoaceitação, aceitar quem você é. Né? Aceitar o seu jeito de ser. Aceitar a forma que você vê a vida, a forma que você encara as coisas. A forma que você faz as coisas. Mas não é perfeito. Porque eu não sou bonita.
Quem disse que você não é bonita? Tem questão de autoaceitação. Você não é bonita para quem? Em que, em que, em que descrição? É bonita em que sentido você não é bonita? É para quem? E qual o nível de beleza que você está falando? Para moda, para passarela? De repente, eu não sou bonita. Eu não sou, porque eu tenho 1,50 de altura. Nunca vou ser bonita, porque para ser bonita no modo de passarela, teria que ter no mínimo 1,70. Entende? Então, essa questão de autoaceitação é muito importante. Ai, porque eu sou gorda. Tudo bem, calma lá. Você é gorda? Você acha que é gorda? O que você quer mudar? O que você pode fazer para mudar? Buscar um endócrino, buscar ajuda médica, fazer atividade física e fechar a boca. Pô, já estou no caminho. Estou nesse caminho, mas ainda me acho gorda. Calma, cara. Se aceita. Você não vai conseguir mudar se você não se aceitar. Então, a gente precisa trabalhar muito a autoaceitação. Isso tudo porque, gente, isso tudo cabe a nós mulheres, principalmente nós mulheres, não tanto aos homens. Autoconfiança, muito difícil ter homem que não tem autoconfiança. Sabe por quê? Por causa, dentro da história, do patriarcado, minha gente. É tudo causa deles. Autoconfiança. Não desenvolveram na gente. Não deixaram. Colocaram a gente, subjugaram a gente durante muitos anos. A gente, que eu falo, é nós mulheres como um todo, né? De repente, não eu, você, mas a nossa avó, a nossa bisavó, a nossa tataravó foi subjugada. Isso tudo, ó, é história, isso tudo a gente carrega. Lembra que eu falei também do útero? Que para muitas o útero, ele é um órgão que armazena memórias emocionais? Pois então, se a tua avó, tua bisavó, tua tataravó foi subjugada, foi colocada como você nunca vai conseguir isso. Olha só a história de família. Isso tudo influencia no que você é hoje. Você, como a minha psicóloga fala, eu acho isso um barato. A gente não veio do repolho, a gente não nasce do repolho, ou seja, a gente tem uma história e a gente precisa olhar para ela. A gente precisa olhar para a nossa história familiar também, para a gente poder ter autoaceitação e entender o que está acontecendo com a gente. Vamos ver se temos mais. Passando aqui mais um pouquinho, ó. Então, o que a gente pode perceber? Que a dança é uma linguagem. E, como linguagem, cada ser humano fala e se expressa de um jeito, ainda que todos compartilhem do mesmo idioma, que é, no caso, a língua portuguesa, aqui para nós no Brasil. Cada um vai ter seu vocabulário e vai se expressar da forma que é em essência. E é da mesma forma na dança. Então, como linguagem, vai ter lá as vocábulos. O que são vocábulos? São as palavras. Na dança do ventre, quais são as palavras? São os nomes dos movimentos, são os movimentos em si. A forma que você vai ouvi-los e vai criar frases é muito pessoal. A forma que você vai contar a sua história ali na dança é muito pessoal também. Porque tem a ver com o quê? Com a forma que você se expressa, da forma que é você em essência. Por isso que eu bato na tecla que ninguém nunca vai dançar igual a ninguém, a não ser que eu te dê fórmulas prontas, né? E ainda assim, ainda dando fórmulas prontas, ainda que eu ensine a minha coreografia igualzinha, aquilo que eu faço no palco e ensino para você, não vai ser igual. Porque a forma de olhar não vai ser igual. Porque a forma de jogar o cabelo não vai ser igual. Porque a forma de andar não vai ser igual. Então, não se compare. Por isso a questão da autoconfiança, autoaceitação, trabalhar esses valores, né, dentro de nós, nos fortalecermos como mulheres, como guerreiras, como mulheres que podem fazer o que querem, como mulheres que querem, vão e a luta vai lá e faz, entende? É isso aí, é se expressar. E eu vou fechar a nossa palestra aqui com uma frase que eu amo, já passaram mais de 10 anos e eu continuo falando essa frase porque eu realmente acredito nela. A dança é um poema de gestos que esculpem o espaço. Gente, vou ler de novo. A dança é um poema de gestos que esculpem o espaço. Olha só a arte. Que coisa linda, né? Nós temos aqui a arte da dança, o poema ele faz alusão à arte escrita,
esculpir a arte, né, da outra arte. Então, nós temos 3... Olha, dança é um poema de gestos que esculpem o espaço. Eu acho essa frase maravilhosa. E de Daniel Sabuni, e eu vou fechar a nossa palestra com ela. E vou deixar em aberto, assim, se você assistiu essa palestra toda e chegou até aqui, se você gostou, não deixe de curtir. Se você chegou até aqui, gostou e fez sentido para você, por favor, comente. Comente, deixa aqui nos seus comentários qualquer impressão. Pode ser uma palavra, uma frase, o que for, o que ficou gravado, alguma coisa que eu tenha falado e ficou gravado na sua cabeça. Vai lá e escreve. É muito importante isso para mim. Tá bom? E espero ver vocês todas nas minhas aulas. Seja nas minhas aulas presenciais aqui no Rio de Janeiro, seja nas minhas aulas online, se você está fora do Rio, ou não tem tempo, ou não encaixa o horário comigo, quero ver cada uma de vocês comigo dançando, aprendendo a se expressar e a se libertar. Um beijo enorme no coração de cada uma. Tchau, tchau. Por aqui me despeço.